Hino de Palavra, domingo 27 de setembro de 2020, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos envia um texto que está escrito em Marcos, no capítulo 6, em Mateus, no capítulo 6, parte do versículo 13, e que diz assim: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos muito bem-vindos diante do altar do Senhor nesta hora. Junto com essas boas-vindas, também trago as lembranças de nosso amado apóstolo de distrito, também do apóstolo Reinaldo, para todos vocês, e que possamos desfrutar verdadeiramente de uma hora de paz, de alegria, de bênção na casa do Senhor, e que possamos, para isso, abrir o nosso coração de uma forma ímpar, para poder entender os propósitos que Deus tem para conosco, para entender os ensinamentos, e para que nós possamos não só entender, mas colocarmos em prática verdadeiramente aquilo que o Senhor nos tem ensinado. E isso se faz necessário porque faz parte do crescimento da nossa fé, da nossa alma, da edificação das nossas almas, para que no dia da vinda do Senhor possamos estar prontos para podermos então seguir com Ele e então ali sentarmos no trono que Ele está nos preparando. E hoje temos um texto, como foi dito, que durante o mês de setembro, os serviços divinos dominicais seriam tratados na oração do Pai Nosso, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E hoje, então, como o último domingo do mês, estamos tratando esta frase ou este versículo: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Poderíamos, num primeiro pensamento, como que Deus poderia nos induzir à tentação? Não nos induzas à tentação. Amados, é óbvio que nosso Senhor Jesus, que Deus, nosso Pai, Ele não tem como objetivo nos induzir, nos levar para a tentação, nos levar para um abismo. Não é esse o objetivo. Nós observamos que nosso Senhor Jesus, logo depois que foi batizado por João Batista, Ele foi levado ao deserto. Ele foi levado para ser tentado. E se nós observarmos e pensarmos nas tentações que sofreu Jesus ali, e para dizer naquele ponto, naquele momento, a pergunta que me fiz foi: eu suportaria? Mas eu logo tive uma resposta. Muito provavelmente não, amados. Porque aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu de tentações, e não só nesse momento, em outros momentos também, para poder vencer o mal, para poder vencer tudo isto, por nós, não por Ele, por nós, então é algo que podemos dizer seguramente é sobrenatural. Só o Filho de Deus poderia suportar. Só o Filho de Deus poderia, para que nós pudéssemos ser beneficiados deste bem maior, que é a sua graça, então Ele sofreu tudo isso por nós. Então imaginemos esta situação: não nos induzas à tentação. Deus, Ele até permite que as tentações se acheguem, se aproximem de nós. No entanto, nós temos que tomar uma decisão. Se nós vamos optar por Deus ou se nós vamos optar pelo mal. Se optamos pelo mal, nós vamos abrir o nosso coração e cairmos na tentação. Se optamos por Deus, como fez Jesus em todas as suas tentações, se optamos por Deus, fechamos o nosso coração ao mal e deixamos só que o bem, que Deus, o amor de Deus, possa habitar e fazer então morada dentro do nosso coração.
e depois então também compartilharmos esse amor, essa bondade, essa benignidade que ele nos ensina. Então, observemos a fome no qual o príncipe das trevas já colocou ali como tentação naquele primeiro momento. Se nós observarmos um pouquinho antes disso, amados, e pensarmos novamente nesta tentação de Deus, e pensarmos como isto pode ser, não deixar, Deus nunca vai nos tentar e não vai fazer com que tudo caia por terra naquilo que nós temos aprendido e sido edificado através dele. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, fala assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. De Deus sou tentado. Que ninguém diga isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não permite que o mal possa... Ele não permite que a tentação possa fazer, então, morada dentro de nós. Então, voltamos a dizer, a decisão é nossa. Então, Jesus foi tentado, depois de 40 dias e com fome, foi tentado pelo príncipe das trevas. Não só tentado, ele foi inclusive insultado pelo príncipe das trevas. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, aqui está o insulto. Ele sabia quem Jesus era. Se tu és o filho de Deus, que dúvida é esta? Dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe disse: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse é o alimento. Esse é o verdadeiro alimento. É o alimento que procuramos. É o alimento que saboreamos. Para fortalecer a nossa alma, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa convicção de fé, para que no dia da vinda do Senhor, então nós nos apresentemos a Ele pronto para poder adentrar a esse reino. Então, não deixar com que a tentação ela possa ser algo que faça parte da nossa vida. Nós temos o discernimento, Deus nos deu a inteligência, nós conhecemos o bem, nós conhecemos o mal, nós conhecemos quem trata com o bem e quem trata com o mal. Nós queremos servir ao Senhor, e para servir ao Senhor precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração e deixar com que o Senhor faça morada. E não vamos deixar que o Senhor more num lugar que não esteja de uma maneira agradável, que não esteja arejado, limpo. E a palavra de Deus faz com que nós possamos limpar aquilo que não está bom dentro do nosso coração, para que possamos jogar fora tudo aquilo que não serve. E nos ensina a colocar o amor, e nos ensina a colocar a luz, e nos ensina a preparar este lugar para que o Senhor possa habitar. E é Ele que nós queremos que habite no nosso coração. É Ele que nós queremos que faça-nos crescer. Não cairmos na tentação. Não nós também. Jesus estava numa situação ali bastante difícil, poderíamos dizer. Porque estava com fome, estava com necessidade material de comer algo. Amados, que dentro das nossas necessidades materiais, nós não caiamos na tentação e no insulto. Ah, mas você, um filho de Deus, você me disse que foi batizado, você me disse que recebeu o Espírito Santo, e você, desempregado, enfermo, com dificuldades, você realmente tem certeza que é um filho de Deus? Não permita
não permita que esta dúvida paire por sobre o teu coração, por sobre o teu pensamento, por sobre o teu entendimento. Não permita. Porque quem está fazendo isso não é aquele que está te falando. É o príncipe das trevas que está usando aquele como ferramenta. Não deixe que isso aconteça. Então, em silêncio, você também pode dizer: afaste-te de mim, Satanás. Você não está dizendo para aquela pessoa, você está dizendo de quem é direito. Que ele não venha atrapalhar a tua vida, que ele não venha querer colocar dúvidas no teu coração, mas que Deus possa fortalecer e você possa reconhecer cada vez mais. Para isso é muito simples. Recebemos os dons espirituais. E aonde está esse dom espiritual? Este capítulo 6 de Mateus, o que nos ensina? Dentre outras coisas, a oração do Pai Nosso. Uma oração que nos vincula a Deus, com 7 pedidos dentro dela, que nos faz vincular com Deus, não com outro espírito. Então, é uma oração que nós temos que dar toda a atenção a ela. Não podemos sair, depois de um mês que nós estamos trabalhando esta palavra, esta oração, temos que continuar lendo ela, para que nós possamos ter ela dentro do nosso coração, não como um ritual, antes da Santa Ceia, antes do perdão dos pecados, que já é costumeiro fazer. Não, ela tem que falar dentro de nós, ela tem que falar ao nosso coração, ela tem que encher os nossos ouvidos, ela tem que fazer com que nós sintamos aquilo que Deus quer colocar nesta oração. Então, neste tema de hoje, não deixar com que as tentações sejam induzidas, colocadas dentro do nosso coração. Então, nos lembremos, amados, Deus permite que ela chegue à porta do nosso coração. A decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é tua, de deixar ou não esta tentação entrar no coração, e que nós não permitamos. De forma alguma que nós não permitamos. Porque isso não vai nos levar aonde nós queremos chegar. Nós temos uma meta, como filhos de Deus, como cristãos. Nós temos uma meta. E não queremos arredar pé desta meta, não queremos abrir mão desta meta. A nossa meta é estar com o Senhor, a nossa meta é estar com Cristo, a nossa meta é tomar o trono, é sentar no trono que Deus está preparando para nós. Então, para isso, nós temos que nos desvencilhar das tentações. E voltando no ponto, um pouquinho só no ponto, mas você é filho de Deus e está te acontecendo tudo isso? Amados, vamos voltar então na criação. Deus deu ao homem tudo perfeito. Criou o homem à sua imagem e semelhança, deu liberdade e o homem perdeu isso. Ok. Não vamos aprofundar esse tema, só para nós entendermos. Jesus passou tudo o que passou. Por que a nossa vida deveria ser fácil? A pergunta é simples. Por que eu não tenho mais que sofrer? Porque eu sou, já foi dito, eu sou filho de Deus. Então por que eu não tenho que sofrer? Deus, o Filho, esteve por sobre a terra e sofreu por mim e por você. Então que nós saibamos reconhecer que isto faz parte de nós polirmos a nossa alma. Nós somos uma joia para o Senhor. Nós somos como que um diamante bruto para o Senhor. Então nós estamos sendo lapidados. E nós conhecemos a questão da lapidação. Nós sabemos que pegamos um diamante bruto, ele tem um certo valor. Mas quando o joalheiro começa a trabalhar aquela pedra e começa a tirar as impurezas da pedra e começa a fazer os cortes na pedra para poder tirar essas impurezas, essa pedra vai crescendo de valor. Assim somos nós para Deus. Assim é a nossa alma para Deus.
está nos edificando. Cada vez que Ele faz um corte para poder fazer este polimento, esta lapidação, Ele tira uma impureza, então o nosso valor diante do Senhor, ele se eleva. Amados, que nós não deixemos essas tentações seguir o curso dela e acabar nos tirando do foco que é a nossa meta eterna. Também nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado a ter poder. O príncipe das trevas falou para ele, levou ele até um lugar, mostrou toda a terra e disse: olha, tudo isso me foi dado. Em Lucas, no capítulo 4, versículos 6 e 7, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Novamente, Jesus disse não. Não caiu na tentação do príncipe das trevas. Não se deixou ser enganado por riqueza material. Não. Ele tinha que vencer o mal, ele precisava vencer o mal novamente, não por ele, por nós. Por nós. Falamos dos dons que nós recebemos para podermos nos edificar. E temos a Sagrada Escritura para podermos ler, para podermos buscar conhecimento. E isso nos edifica. Temos a palavra, isso nos edifica. Então aqui também, não queremos, o nosso propósito por sobre a terra não é buscarmos riquezas materiais, mas sim riquezas espirituais, para que possamos então, juntando essas riquezas espirituais, estarmos juntos ao Senhor no dia da sua vinda. Talvez poderíamos dizer: mas aquele, um ou outro que conheço, está afastado de Deus, não crê, outros não creem, e a vida deles vai a mil maravilha. Então isso pode nos tentar a dizer: olha, eu acho que não convém ficar seguindo a Deus não, para eu poder também ter as minhas conquistas. Não é esse o ensinamento que está nessa parte da Sagrada Escritura, amados. Não deixemos que esse tipo de tentação tome o nosso coração. Trabalhemos. O Senhor não disse para nós: é pecado, não existe dentro dos mandamentos um deles que diga: é pecado ter riquezas. Não. Mas em Mateus 6, no versículo 33, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e o demais lhe será acrescentado. Então, tudo que Deus faz por nós é para o nosso crescimento, para que nós possamos voltar à imagem e semelhança de Deus, voltar ao reino de Deus, termos novamente aquele lugar ali na eternidade com o Senhor. Esse é o ponto. Então, não nos deixemos tentar pela inveja, porque olhando aquilo que o outro conquistou, eu já estou começando a ter inveja dele. Não. O Senhor nos deu uma missão para cumprir, e essa missão é que nós possamos amar-nos uns aos outros, que nós possamos semear o Evangelho, que nós possamos espalhar a paz, que nós possamos espalhar o amor. Esse é o ponto, é isto que o Senhor espera de nós. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o mal nos rodeia, e rodeia toda hora, todo momento, todos os dias. Lembremos-nos disso, amados. Lembremos-nos disso. Então, se Cristo disse não ao poder, então também não. Mas trabalhemos para aquilo que nós queremos, os nossos projetos de vidas, para que nós possamos alcançá-los. Trabalhemos. Façamos o melhor, como dizemos, eu vou dar o melhor de mim para poder chegar no ponto onde eu quero, para poder chegar no objetivo que quero. Então, cada um de nós, façamos o melhor de nós para a nossa vida material, mas lembrando sempre
em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E trabalhar com isto. Mas também aqui diz que no capítulo 4 também de Lucas, versículo 9 e 11, fala: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Novamente, tentou a Jesus, para que Jesus, com o seu poder, se ele se jogasse dali, como foi tentado a fazer, usar o seu poder próprio, o seu poder pleno, para o seu propósito, para si mesmo. E não era este o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo? Não era este o objetivo. Em todos estes pontos que tocamos aqui, amados, está claro que o Senhor está nos ajudando a discernir o que é o mal, o que é o bem, quando somos tentados, quando não somos tentados, e que nós não percamos isto de visão, que nós não percamos isso do nosso olhar, e que nós possamos fazer o melhor para o nosso crescimento espiritual, para a nossa alma, para que possamos chegar no dia do Senhor e estarmos ali prontos. Então, amados, voltando a dizer, trabalhamos a oração do Pai Nosso, e quanto ela é complexa, e quanto ela é completa, para nos ajudar a entender os propósitos de Deus. Então, voltando a dizer, os mesmos conselhos que demos alguns serviços atrás, leiamos a Sagrada Escritura, buscamos conhecimento nela, buscamos o conhecimento dentro do catecismo, para que nós possamos andar da maneira que Deus espera de cada um de nós. Ele quer que nós andemos debaixo do seu olhar, da sua luz, que nós andando na luz do Senhor, nós estamos dando passos seguros, porque certamente não vamos tropeçar em algo que estaria nos atrapalhando. Mas se preferirmos cair nas tentações, abrir o nosso coração para a tentação, estamos correndo risco, porque vamos andar na escuridão. Para terminar, amados, lembrando o que é que o príncipe das trevas tem de promessa para nós? Absolutamente nada. Ele é o imediatista que quer nos tirar do amor de Deus. Ele é o imediatista que quer fazer com que nós estejamos do lado dele, porque ele um dia estava com Deus e depois ele se colocou contra Deus e nos quer colocar contra Deus. Não caiamos nessa cilada. Não caiamos nessa tentação, mas sejamos firmes, sejamos fortes, porque o Espírito de Deus é aquele que nos conduz, é aquele que nos orienta, é aquele que faz com que nós possamos estar seguros e que possamos olhar para o futuro com segurança, que nós possamos entregar-nos de coração por sobre toda a vontade de Deus. E aí então, aquilo que Ele tem nos prometido, receberemos no dia que o Senhor tiver como propósito de retornar, o dia que Deus dizer, bom, agora meu filho volta, porque já é hora. E que estejamos nestas fileiras para podermos adentrar neste reino. Amém.